Então você apresenta um projeto que parecia uma coisa que não dava para fazer, né? Uma coisa audaciosa, ambiciosa demais, e o pessoal acolheu aquela ideia, abraçou, 2.500 voluntários fizeram acontecer. A ideia era dar um retorno do trabalho, mas não imaginava que no meio desse retorno aí já é difícil, a Secretaria de Saúde numa situação normal, né, de temperatura e pressão, a gente não imaginava que viria a questão da pandemia, né? Esse foi algo pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou a gente de surpresa. Tem hora que você até se perguntava assim, nossa, por que isso tinha que acontecer agora, né? Na minha vez aqui como secretário. Mas é aquilo que a gente já vinha falando. Eu acho que as coisas já vão acontecendo mais ou menos. Deus coloca mais ou menos gente certa, pré-definidas, né? E já era para estar ali. Quem estava ali, acho que era para estar. Que foi um trabalho fantástico, né? Quem acompanhou a gente aí semana passada e para mim até soube de algumas coisas, um lado da história que a gente não fica sabendo, né? Que é de quem tá de lá entregando pra gente, né? Que eu tava do lado de quem recebeu, né? Sim. Nessa história toda. E já foi uma coisa muito... Se mobilizou muita gente, foi uma coisa... Até brinquei com o Pardini aqui, parecia final de Copa. Tava um clima assim, parecendo Exato. Que o Brasil tava na final da Copa do Mundo e a gente naquela ansiedade toda para receber as notícias. E assim, já ouvi o lado dele, né? Acredito eu como um líder da cidade, né? Um representante da cidade toda naquele momento. Mas para você, como foi isso aí? Tipo, você era o líder operacional, vamos dizer, o técnico, né? Do que estava acontecendo ali, né? Sim. Quer dizer, a gente trabalhou junto, né? Com o Pardini principalmente, e também com a universidade da Unesp, com a Universidade de Oxford, com o ministro, com o Ministério da Saúde. Uhum. Mas na prática, ali no dia a dia, né? A gente tinha essa responsabilidade de sobrava uma bucha, né? Tudo que a gente ia pensando e ia desenvolvendo, a gente tinha que tornar aquilo operacional, né? Então tinha que fazer acontecer. Tinha que entregar um projeto, né? Tinha que ser tudo curioso muito bem que assim, você explicado. falando aí, eu já dei algumas entrevistas já contando sobre a sensação que eu tive no dia da vacinação, exatamente essa que você descreveu. Eu sempre falo, parecia uma final da Copa do Mundo e que o Brasil estava ganhando de 3-0 aos 48 do segundo tempo. Tava todo mundo... Tava em êxtase, né? Tava todo mundo feliz. Você via todo mundo de máscara, mas só de olhar no olho da pessoa, assim como eu tô olhando aqui para você agora, você já viu o brilho no olhar, a esperança, né? A esperança. Acho que essa talvez seja... dava aquele sentimento a palavra que mais escreve aquilo. Porque eu lembro de um período muito... É que a gente fala de pandemia hoje, né? A gente tá, é claro, tudo muito mais flexível. Mas teve um período que a gente não podia abraçar os nossos familiares, assim, né? Eu lembro que eu ia ver meus pais pela frestinha do portão. De repente deixavam a compra no portão, ia lá pro outro lado da rua para eles abrirem o portão e pegar a compra e a gente conseguir se ver, assim. Ainda assim com medo de que na compra ali você tivesse contaminado o plástico e jogava álcool. Eu estava trabalhando na época em São Paulo também, bem quando estourou a pandemia mesmo. Coisa na primeira semana ali da pandemia, assim, na mídia. Quando foi aquele boom que o pessoal ia tudo comprar papel higiênico no mercado. Sim. Eu tava lá em São Paulo na época, tava em Diadema, lá no shopping Diadema, trabalhando. Nossa, eu me lembro muito lá, que em São Paulo tudo tem mais, né? A gente fala, São Paulo, tudo que a gente pensa de tipo de gente, em São Paulo tem mais, né? Imagina aquela loucura lá de São Paulo e o pessoal tinha um mercado lá que ficava no lado de baixo do shopping lá, que aquilo tava... A gente só queria passar para sair, não tinha como. De tanta gente dentro do mercado, aquele desespero. Então, eu vim de lá para cá com essa cabeça, né? Com essa imagem na cabeça. E quando começou a acontecer tudo isso da vacinação aqui, foi uma coisa que pra gente é realmente essa sensação mesmo. Falava, nossa, até que enfim, cara. Não dava para acreditar, assim, que estava acontecendo. Foi mágico. Eu digo que foi um momento mágico, único. Isso vai ficar gravado, assim, na memória de todo mundo. Vai pro livro de história, sem dúvida. As equipes, os voluntários, assim. Foi exaustivo aquele dia, né? Vacinando quase 70 mil pessoas em 10 horas. Mas chegava no final, você olhava para as equipes, você não via cara de cansaço. Só alegria. Cara de alegria, de orgulho, né? Dessa esperança aí. Todo mundo tirando fotos, as equipes se reunindo ali.
Já podia estar indo embora. Mas não, vamos todo mundo aqui, tira foto, e foto daqui, foto de lá. A gente começava a receber as fotos de todas as equipes na cidade inteira. Mas você via, era uma coisa unânime, assim, era todo mundo ali, aquele olhinho brilhando, aquela sensação, assim, olha, eu fiz parte de uma coisa diferente, né? Foi uma coisa... Já era uma sensação inversa a essa que você comentou, né? De por que tá acontecendo comigo. Já era ao contrário, ainda bem que foi comigo. Pois é. Eu acho que tem coisa que tinha que ser, né? As coisas foram se encaixando muito, né? Então acho que essa vontade de vir, né? De que as coisas acontecessem aqui em Botucatu. Então, muita gente que estava no lugar certo, no momento certo, e as coisas foram se unindo. E muito trabalho, lógico. Sim, sem dúvida. Não acontece à toa também, mas estava escrito aí que era para acontecer aqui e que a gente tinha que ter participado. Tipo, para você como médico, olha, né? Isso, porque a gente vê, eu já ouvi falar, por exemplo, do lado do Pardini, como foi a logística de tem que ir lá para Brasília, aguarda a resposta de um, manda projeto para outro, mas eu acredito que tem, né, diversos processos acontecendo enquanto estava acontecendo esse aí no macro, né? Tem os microprocessos acontecendo também, né? Aliás, essa questão da logística, de como foi, é uma das coisas assim, que tenho mais assim, orgulho também de dizer que eu tive uma participação importante, né? Então, eu lembro de a gente ir para Brasília, o projeto foi escrito, né, pelos pesquisadores da Unesp, da Universidade de Oxford, eu revisei junto com eles, Pardini junto, acompanhando aqueles 5 famosos dias lá que a gente não trocava nem de roupa. E aí o projeto ele previa que a vacinação tinha que ocorrer em 14 dias. Então, a gente já achou isso no começo assim meio ambicioso demais, porque Serrana tinha feito um estudo com a Coronavac, né? E eles vacinaram 24 mil pessoas mais ou menos em 1 mês e meio. E a gente tinha que vacinar 80 mil pessoas em 14 dias. Esse era o projeto original. Eu achei, olha, vamos, né, pôr posto de saúde para funcionar 24 horas, drive-thru em vários lugares da cidade 24 horas. Já vai ser difícil, mas vamos tentar fazer nos 14 dias. Aí quando a gente foi conversar com o ministro, ele falou assim, não, espadaram o Pardini, não vai ser em 14 não. Quero que vocês vacinem em 2 dias. Um final de semana só. Eu falei, nossa, mas Queiroga, como é que nós vamos fazer isso? Não, vamos vacinar em 2 dias, veja lá, vê como é que se organiza. E aí tem tudo que vai acontecendo, parece que não é à toa. Então a história do Pardini ter medo de avião, de ter que voltar de carro, 10 horas de viagem, acaba favorecendo, porque nessas 10 horas a gente ficou ali, né, matutando. Mas como é que faz? Aí parece que uma hora deu uma luz assim na cabeça, eu falei pra ele, Pardini, acho que você vai achar que eu tô ficando meio doido, só que é o seguinte, nós não vamos vacinar em 2 dias não. Nós vamos vacinar em 1. Você, como assim, Keco? Eu falei, não, vamos vacinar em 1. Falei, qual é o único... Hoje parece óbvio, né? Sim. Porque depois que foi feito, todo mundo fala, pô, mas é lógico, tinha que ser desse jeito. Mas na época, ninguém imaginava como fazer. A transmissão estava alta, você precisava fazer uma coisa organizada. Eu falei, pô, só tem uma situação que se repete de 2 em 2 anos, em que uma cidade inteira se desloca de casa para um local pré-estabelecido e volta de forma organizada, civilizada, que é a eleição. E nós temos que fazer um modelo aqui que simule exatamente uma eleição e nós vamos vacinar todo mundo em um único dia. Então você precisa ligar agora para a Justiça Eleitoral, ele já ligou para o Igor na hora, aí tem que propor esse modelo. E originalmente eu pensei assim, olha, vamos colocar todo mundo, cada um vai na sua escola, se dirige à sua sala, e ali vai ter o presidente de mesa, vai ter o mesário, como se fosse uma eleição perfeita, tem que ser igualzinho. Só que em vez de ter uma urna eletrônica, a gente põe uma equipe de vacinação. Então essa foi a ideia original. Aí ele ligou para o Igor gostou da ideia, já conversou com o Dr. Bachega, juiz eleitoral, em 24 horas a gente tinha um termo de cooperação da prefeitura com o TRE e 1.200 voluntários só da Justiça Eleitoral já querendo trabalhar naquele dia para fazer todo esse sistema aí funcionar. Aí a única coisa que teve que mudar é que a hora que eu apresentei isso para a equipe, eu falei, nós vamos fazer assim, vai ter em vez da urna vai ter uma pessoa vacinando. Quando a gente viu que eram 304 sessões, se eu não me engano, eu falei, não vai dar para montar 304 equipes, mas o pessoal falou, não, mas cada colégio aí dos 45 pontos que a gente vai vacinar tem um ginásio coberto, tem uma área coberta. A gente sabe, né, para cada colégio quantos eleitores, né, na época que seriam pessoas que seriam vacinadas, você tem em cada um.
dá para você dimensionar as equipes, montar. E aí a coisa foi feita aquela questão dos ginásios, né? Para quem fazer não tinha acontecer, teve que fazer o plano ainda, não, né? Teve que fazer o plano. Muito pouco tempo. Teve que fazer o plano. E parecia um negócio assim, eu me lembro até na véspera, né? Teve um dia assim que era o sábado, eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. E aí, sabe aquela hora que tinha algumas pessoas criticando, poucas na verdade. Não, esse modelo não dá, não sei o que, não vai ser viável. E eu com medo ali um pouco, né? Apesar de todo o preparativo que foi feito, mas responsabilidade. Eu falei, nossa, imagina se começa a dar uma fila, confusão, briga. Fiquei assim com receio. Um dia acordei, já esse foi um outro período que eu acordava 3, 4 horas da manhã todo dia, o olho estralava, já não conseguia mais dormir. Aí saí bem cedo, fui na Secretaria de Saúde na véspera. Falei, vou encontrar as equipes, ver o que precisa fazer ainda, o que precisa organizar, a vacinação já é amanhã. E aquele nervoso, assim, ansioso. Aí cheguei na secretaria, não tinha ninguém. Meu Deus do céu, não vai dar certo, não tem ninguém aqui, ninguém tá trabalhando, não tá acontecendo nada. Eu falei, não, eles devem estar nas escolas. Aí subi a Avenida Santana ali, passei na Feira Industrial, do IECA, Cardozinho, tudo fechado, não tinha ninguém. Falei, meu Deus do céu, esse pessoal não vai dar certo, o negócio é amanhã. Aí entrei ainda, lembro que eu parei na frente da catedral. Ela estava toda fechada, assim, tentei abrir na frente, do lado, não achava, e fui lá no fundo ainda, encontrei lá a secretaria aberta, ainda me dirigi para uma moça que ali estava desesperada. Falei, o Padre Emerson tá aí? Ela falou, tá sim, não deu 2 segundos, ele abriu a porta assim, me recebeu, eu me lembro ali de ter desabafado um pouco ali, chorei muito com ele ali, ele me acolheu, né, me levou para dentro lá da catedral, fiquei um pouquinho lá sozinho, rezando, pedindo aí para que Deus abençoasse toda aquela operação, todos os servidores, os voluntários, que a população, que desse tudo certo. Mas saí de lá mais reconfortado, mas ainda assim falei, mas cadê todo mundo? Não acho ninguém. Voltei lá na secretaria, João, a hora que eu entrei lá na vigilância, onde ficam as vacinas, né? Que já tinha sido uma festa, aquele caminhão chegando com a polícia rodoviária, com o cão farejador, lembra? Sim. Vacina era um negócio, era ouro. Tava carregando ouro, né? Era ouro, 80 mil doses, imagina. Então cheguei ali, olhei as geladeiras assim, ela de vidro, assim, você enxergava tudo dentro, tudo organizadinho, assim, cada caixinha para que colégio que ia, qual posto de saúde que era responsável. O pessoal já aí tava caiu trabalhando, a ficha para mim que falou assim, não, tá tudo pronto. Tá tudo pronto, e isso por quê? Por causa de todo esse histórico de Botucatu na saúde, desde a implantação da Faculdade de Medicina. A gente tem um polo regional de saúde e tem equipes extremamente capacitadas em todos os níveis. Então isso fez com que as coisas fluíssem, né? Então você apresenta um projeto que parecia uma coisa que não dava para fazer, né? Uma coisa audaciosa, ambiciosa demais, e o pessoal acolheu aquela ideia, abraçou, 2.500 voluntários fizeram acontecer de forma bonita, organizada, com esse clima aí que a gente já escreveu aqui de magia de Copa do Mundo. A gente vê muito nítido sempre, e cada vez que eu escuto alguém, né, que estava ligado ao que estava acontecendo contar os seus testemunhos, né, seus relatos do que aconteceu aí na época, a gente vê cada vez mais a mão de Deus no negócio, né? Talvez fosse outra cidade, realmente não daria, né? Se fosse numa cidade de repente não tinha esse pessoal qualificado para fazer acontecer, não ia dar certo, mesmo com toda a vontade que de repente os governantes e pessoas envolvidas teriam em outro lugar. Talvez em outra cidade as pessoas, né, a população não ajudaria como foi aqui. Aquele medo que você tinha era legítimo, né? Pô, de repente as pessoas ali começam a se estranhar em fila e esse tipo de coisa por conta do medo, né? A falta de informação que existia naquele momento. E a gente vê cada vez que a gente escuta uma parte da história que realmente é uma coisa que Deus deu pra gente, porque não tinha como. Foi literalmente abençoada, né? Então você tem uma Unesp aqui, quer dizer, tem todo mundo ali com aquela boa vontade. Você tem a universidade que já tinha experiência em fazer teste PCR, que tinha experiência em fazer sequenciamento genético, que era necessário para o estudo, o tamanho da cidade. Então talvez outras cidades pudessem fazer. A Unicamp poderia fazer, mas só que ela estava num município ali que tem 1.200.000 habitantes, Campinas, não era viável. Né? Ribeirão Preto, a USP poderia fazer, talvez, mas são 600, 700 mil habitantes, também não ia dar certo. Então acho que tudo foi se somando, se encaixando, né? E um reitor que indica um pesquisador, que conhece a pesquisadora
da Unifesp, que conhece a pesquisadora de Oxford, da entrada do ministro, que é um cardiologista intervencionista. Eu já conhecia ele há 15 anos, pelo menos. Trabalhamos 4 anos juntos. Já tinha uma relação. Foi tudo se somando assim, até que... Foi perfeito. Com muito esforço sem dúvida. E esse maestro aí que nos ajudou, acho que fomos de fato abençoados. Foi um momento gigantesco. Mas eu acredito que muito, né? Quem vê... Muito esforço também. Quem vê isso daí de fora, eu acho que a gente não consegue, com palavras, só contando assim a história, passar um pouco da emoção, da sensação que foi o que esse trabalho feito aqui por vocês aí representou pra gente, né? Foi exatamente como você está falando, né? Claro que a gente sabe que foi um presente de Deus aí, mas ele tem que usar alguém para fazer. Porque talvez o mais fácil fosse ficar esperando ali as coisas acontecerem. Você ia vacinando lá, 62 agora, quem tem 61 anos, agora quem tem 60, ia levar mais 4 meses. Essa ideia que você teve aí mesmo, então, uma coisa fala, vamos correr atrás. O prefeito sempre estimulando e todo mundo estimulando. Acho que era um ambiente muito fértil, né? De pessoas interessadas realmente em fazer. Sim. E também qualificadas, né? Capacitadas, cada um no lugar certo, né? O mais fácil seria não tentar, né? Só esperar ou falar, não, isso não vai dar certo, não vamos nem tentar. Mas a gente saiu várias vezes aqui sem saber o que ia acontecer, mas chegamos lá, já chegamos com o prefeito, com o reitor da Unesp, com o pesquisador da Universidade de Oxford, vice-presidente da Fiocruz, com um projeto em 1 hora de reunião que eu apresentei lá o projeto para o ministro. Ele já gravava um vídeo já lá dizendo que ia fazer aquele estudo lá em Botucatu. Ele tinha assumido fazia 2 semanas. Então, tava tudo desenhadinho. E ainda seguramos aí 15 dias, né? O prefeito tem essa característica, né? Ele sempre fala, não gosta de divulgar nada só a hora que der certo. Então, ele ficamos com esse vídeo aí gravado ali, esperando, segurando para não aquela vontade de falar para todo mundo que tinha que fazer, mas lá, né? Isso. Tava a gente ali esperando a resposta. Aí falamos, não, vamos aguardar assim que realmente formalizar, né, que tiver assinado o acordo financeiro, um repasse de 12 milhões de reais, né, para a Unesp aqui através do CNPq para poder fazer o estudo. Aí assim que formalizou mesmo, aprovou na comissão de ética, aí o próprio ministro já divulgou lá na hora. E foi aquele retorno, né, que foi bonito também, né, que a gente chegou aqui, o pessoal tinha organizado uma carreata ali na frente da catedral. Tava todo mundo esperando. Foi um momento que dava uma aquecida aí no coração da gente, né? O coração tava duro ali, né? Casco duro, a gente falava, né? Porque era muita pressão. Imagina. Né? Reuniões com todos os setores, junto com o prefeito. Além do que você tem que manter esse autocontrole para participar dessas reuniões e já sentindo todas essas emoções aí, né? Uma coisa terrível. Muita pressão, né? Ao mesmo tempo, como é que você equilibra, né? A questão da economia com a questão da saúde, quer dizer. Você sabe que se fechar um pouco mais, você pode prejudicar de um lado, mas se abrir, você pode morrer pessoas. Sim. E é o seu CPF, é o seu CRM ali que está responsável, do prefeito também. Então, foi duro. Viu? Foi complicado. A experiência, acho que valeu por 15 anos aí de faculdade, viu? Esses 2 anos de pandemia foi um aprendizado gigantesco pra gente.